E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. Olá, eu sou o evangelista João Batista e sejam muito bem-vindos ao canal A Fé pelo Ouvir. Eu agradeço você que está aqui comigo e te peço que fique comigo até o final deste vídeo. Eu peço a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva neste canal, que você possa compartilhar esse conteúdo com pessoas que você julgue poderem se interessar por esse conteúdo. E também, se você deseja comentar sobre este conteúdo, fique à vontade. O seu comentário é sempre muito bem-vindo aqui neste canal. Muito bem. Frequentemente eu recebo, às vezes nos comentários, a menção deste versículo, a apresentação deste versículo, João 17:3, e entendo a intenção da colocação deste versículo devido ao entendimento das testemunhas de Jeová com relação a João 17:3. A ideia é excluir o Filho, né, Jesus Cristo, da condição de divindade. Ou seja, colocá-lo como uma pessoa à parte, uma criatura à parte do Deus Todo-Poderoso, e assim sendo, somente o Pai sendo Deus e excluindo Jesus da condição de Deus, da condição, no caso aí, de Salvador. Porque, no caso, a salvação, a vida eterna, ela se dá apenas pelo conhecimento, né, de Deus, né, e do seu Filho, né, do único Deus verdadeiro. Ok. Diante disso, eu gostaria de começar hoje com uma pergunta direcionada aos testemunhas de Jeová. Porventura, se você está me assistindo e você é testemunha de Jeová, eu te faço uma pergunta. Você tem a certeza da vida eterna? Você tem a segurança da vida eterna? Você tem a certeza da salvação? Porque se você tem o conhecimento exato de Deus, então você deveria ter essa segurança. Até pouco tempo atrás, se eu não me engano, até a revisão da tradução do Novo Mundo, que foi feita, se eu não me engano, em 2015, né? 2015, até ali, a tradução do Novo Mundo trazia o texto da seguinte forma: e a vida eterna é essa, que absorvam conhecimento de ti, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Dessa forma, a tradução ela colocava esse absorver conhecimento como algo bastante impessoal, bastante distante do que realmente o texto apresenta. Quando observamos o texto grego, nós vamos ver que lá não há nenhuma menção sobre absorver-se, né? Mas lá o verbo é conhecer, é gnosko mesmo, tá? Colocado ali, dando a entender um conhecimento pessoal, a um conhecimento íntimo, a uma proximidade de Deus. O conhecer, né, o verbo, né, o mesmo verbo, ele no Novo Testamento, ele está relacionado ali, ele até representa, né, num eufemismo, o relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher, né? Ali em Mateus, quando diz assim que Maria não conheceu José até o nascimento de Jesus.
Quando em Gênesis fala e Adão conheceu a Eva, ali está dizendo o quê? De um relacionamento de intimidade, de proximidade, né? Ali no caso, um eufemismo da linguagem. E aqui em João 17,3, o sentido da palavra é o quê? Ter conhecimento, ter intimidade, ter proximidade, conhecer de fato a Deus. E não apenas um conhecimento técnico, absorver conhecimento. Eu posso absorver conhecimento de alguém que está do outro lado do planeta. Posso ter informações, posso saber da sua vida, de coisas referentes à sua vida. Hoje, nas redes sociais, você pode, né, usando como exemplo, você pode ter conhecimento, absorver conhecimento de muitas coisas que estão muito distantes da nossa realidade, estão lá do outro lado do mundo e você pode absorver conhecimento de coisas. Algo que é muito, muito diferente de você conhecer pessoalmente alguém. Eu posso absorver conhecimento do presidente dos Estados Unidos, por exemplo, através de notícias e tudo mais. Mas outra coisa bastante diferente é eu ser apresentado a ele, conversar com ele, ouvir dele, conhecer o pensamento e ter esse relacionamento com ele. E é dessa forma que a palavra ali, ela está no original, que é uma ideia de um relacionamento próximo, de uma intimidade com Deus. E não apenas de um conhecimento técnico, absorver conhecimento técnico. O texto, a versão mais recente, então, da tradução do Novo Mundo, ela fez essa correção. Lá está, que conheçam a ti, né? Parece que em 2015 foi feita essa correção. Porém, nada mudou, até o que eu sei, no relacionamento das testemunhas de Jeová com esse texto. Porque fica a minha pergunta: você, testemunha de Jeová, você tem certeza da vida eterna? Você tem segurança, certeza da sua salvação? Ou isso depende mais do quê? Eu gostaria de conduzir esse vídeo dando ao entendimento, conduzindo ao entendimento do que realmente as Escrituras falam com relação à nossa salvação. E do que ela depende? Será que ela depende de um acúmulo de conhecimento e de chegar a um nível de conhecimento técnico preciso para que eu possa ser salvo? Será que é isso que as Escrituras dizem? Será que as Escrituras excluem a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo da salvação? Lembrando que em outros vídeos nós falamos sobre Isaías 43:11, onde o Deus Pai fala: eu sou Deus, eu sou Jeová, e fora de mim não há Salvador. Fora de mim não há Salvador. E dessa forma, o que eu entendo é que o entendimento das testemunhas de Jeová desse texto, ela está ainda um pouco, ou seja, bastante limitada no que diz respeito ao sentido real aqui da palavra. E a pergunta fica: você tem certeza da salvação? Você tem a segurança da vida eterna? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. Se você responder para mim que não, você não pode ter essa certeza, que você não sabe disso, que ninguém pode saber, eu gostaria de convidar você a ir para o texto de João, capítulo 5, versículo 24, onde o Senhor Jesus, onde a palavra de Deus nos diz o quê? Sobre a salvação, né? Onde o Senhor Jesus, ele diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna
e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não entrará em condenação. Isso é reforçado pelo apóstolo Paulo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 1, onde o apóstolo Paulo nos diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. Em João 3,16, a palavra de Deus, o versículo que todos nós conhecemos é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse, para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado. Porém, quem não crê já está condenado. João capítulo 3, versículos 16, 17 e 18. E Paulo reforça isso em Romanos 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo conclui isso ao concluir a mensagem até ali, falando o quê? Sobre a justificação pela fé, pela salvação, pela graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo, e não pelas obras da lei. Não por obra alguma de algum homem, mas apenas pela graça, pela benignidade imerecida, se assim preferirem, pela benignidade imerecida de Deus, né, através da fé em Jesus Cristo. Assim como o mesmo apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 2, ele vai dizer: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Muito bem. Então, a ideia que a palavra nos passa aqui em João 5,24 é que, crendo em Jesus, Jesus diz: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou a ser filho de Deus. João 1, versículos 11 e 12, ele diz assim: veio para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sem Cristo nós estamos mortos. Em João 1,12 ele diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Filhos de Deus que nasceram não pela vontade da carne, nem do homem, nem pela vontade do homem, mas nasceram de Deus. O que Jesus está falando ali em João capítulo 3? Que nasceu do Espírito, nasceu de Deus. Jesus dá essa explicação ali a Nicodemos. Fala: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Aquele que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Por isso eu te digo, você não pode ver o reino de Deus a não ser que nasça de novo. Ele fala dessa novidade de vida. Aqueles que não nasceram pelo sangue, ou seja, pela sua descendência, pela vontade do homem, né? Pela vontade da carne, pela vontade do homem, mas nasceram de Deus, nasceram do Espírito Santo, foram regenerados. Regeneração, ser nascido de novo. Nascido de Deus, nascido do Espírito. Sem Cristo, sem o Espírito Santo, nós estamos mortos. Essa é a condição do homem sem o Espírito Santo, sem Cristo. Em Efésios capítulo 2, eu convido você a ler todo esse capítulo 2, porque ele é poderosíssimo. Ele diz assim: e vos vivificou. Ele inicia dessa forma, Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados,
em que noutro tempo andasse segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A obra de Deus é imediata. A fé em Jesus Cristo nos traz da morte para a vida. Pelo Espírito Santo nós somos vivificados. Estávamos mortos sem Deus, mortos sem Jesus, e fomos vivificados pelo seu Espírito Santo através do novo nascimento em Cristo Jesus, pelo seu Espírito. A palavra de Deus nos diz, lá em Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 14, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Será que aqui percebe-se o quão... eu já falei disso em vídeos anteriores, o quão graves são as implicações de alguém se dizer não nascido de novo, que ele não precisa nascer de novo? Será que a Bíblia aqui está se direcionando a um grupo seleto, a uma elite, a um grupo de 144 mil pessoas? Aonde a Bíblia especifica isso? Me apresente um versículo que diga que essa palavra é exclusiva para 144 mil homens. O Espírito Santo, ele nos torna filhos de Deus. Somente pela fé em Jesus Cristo, João 1,12, nós somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Alguém que se diz não nascido de novo, ele está fora disso tudo. Ele não tem a vida eterna, ele não pode ter certeza da vida eterna. É muito estranho ver pessoas citando o versículo de João 17,3. Se ele não tem a certeza da vida eterna, se ele não tem a segurança da salvação. A salvação depende de conhecer o Pai e o Filho. Ali não há uma separação, não há essa distinção. A salvação depende tanto de conhecer o Pai como conhecer o Filho, e nós só conhecemos o Pai e o Filho pelo poder do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo que nos regenera. A obra de salvação é a obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a obra do Deus Trino. Ou nós cremos nisso, ou somos obrigados a entender que a salvação é feita por um Deus Todo-Poderoso, por uma criatura, através de uma energia impessoal. Uma energia que nos convence. É um pouco difícil isso. A palavra aqui, em João 17,3, ela nos remete a uma intimidade, não somente a um conhecimento técnico. Fala de ter uma vida com Deus, uma comunhão com Deus, e ela somente acontece
pelo Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de que nós lêssemos João 14, 23, onde ali o apóstolo nos convida, onde Jesus ele fala sobre é um dos textos que revela o ponto mais alto da intimidade de Deus conosco. E ele diz isso, que nós só podemos ter essa intimidade, né? Que aquele que ama, que o ama, né? Ele guarda a sua palavra. Então, em João 14, 23, Jesus responde assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Aqui Jesus expressa o ponto mais alto da intimidade de Deus com aqueles que ele salva. Morada em nós, Deus habitando em nós. Através do Espírito Santo. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E para que a gente possa concluir aqui essa ideia, eu gostaria de ler com vocês, voltando ao capítulo 2 de Efésios. Eu recomendo a você que leia esse capítulo inteiro. Eu vou ler uma parte dele aqui para que a gente possa entender a profundidade dessa palavra. Jesus nos diz aqui: e viremos a ele e faremos nele morada. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, eu e ele, viremos e faremos nele morada. Eu gostaria muito que você meditasse nisso e na profundidade dessa palavra. Concluindo aqui em Efésios capítulo 2, onde ele diz aqui, eu vou ler a partir do versículo 11 do capítulo 2 de Efésios. Eu tentei resumir, mas é muito importante que a gente leia junto esse trecho maravilhoso e tão profundo das Escrituras. Paulo está falando aqui com esse povo, que era um povo sem Deus, um povo separado de Deus. Eram gentios, desprezados. E agora ele passa a falar com esse povo de quem eles são agora em Cristo Jesus, após conhecerem a Jesus Cristo. Ele diz assim: portanto, lembrai-vos que noutro tempo éreis gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo, chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isso é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual, prestem bem atenção nos versículos 21 e 22, lembrando de João 14, 23, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados
para morada de Deus no Espírito. Crescemos para templo santo no Senhor, morada de Deus, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Morada de Deus em espírito. Percebem o grau da intimidade de Deus com os seus salvos? Jesus disse ali para Judas em João capítulo 14: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos, eu e ele, e faremos nele morada. E Paulo completa aqui em Efésios capítulo 2, versículo 22, no qual também vocês são juntamente edificados para a morada de Deus em Espírito. Morada de quem? Morada do Pai e do Filho, pelo Espírito. É disso que as Escrituras falam. Quando Deus fala, eu sou Deus e fora de mim não há Salvador. Ou nós entendemos a unidade do Filho e do Espírito Santo com o Pai, sendo um só Deus, ou nós vamos entender o quê? Que Deus fala, só eu sou o Salvador, e depois terceiriza para uma criatura, através de uma energia impessoal. A salvação é uma obra totalmente de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é o que as Escrituras revelam. Nós não somos salvos por um Deus Todo-Poderoso, por uma criatura e por uma energia impessoal. Não faz sentido. Eu quero terminar fazendo com que você também reflita num pensamento. Faz sentido você ser batizado em nome do Deus Todo-Poderoso, em nome de uma criatura e em nome de uma força impessoal? Batizados em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Pense nisso. Pense nesses textos. Leia aqui o texto do Evangelho de João. Leia Efésios capítulo 2. Todo o capítulo 17, onde Jesus diz para que eles sejam um. Ou seja, fala da unidade do corpo. Assim como eu e o Pai somos um. Quando Jesus diz eu e o Pai somos um, é exatamente isso que ele está dizendo. Um com o Pai. Deus, da mesma natureza, coeterno, coigual. Isso é o que a palavra de Deus nos revela. Por mais que haja, por parte dos antitrinitarianos, toda esse esforço, as Escrituras, o contexto bíblico não permite que a teoria antitrinitariana ela se sustente. Deus se revela dessa forma. Ou nós entendemos Deus trino, ou nós vamos ter que entender de alguma forma o fato de Deus, de nossa salvação ser um misto, né? Ou entender que nós somos imagem e semelhança de quem? De Deus. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Ou nós entendemos que nós somos imagem de Deus, ou somos o quê? Imagem de Deus com um misto de uma criatura e de uma força impessoal. Que Deus o abençoe, que a palavra de Deus possa falar ao seu coração, que o Espírito Santo de Deus, que
possa o conduzir ao entendimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque somente pela palavra de Deus é que nós podemos realmente chegar ao conhecimento de Deus, chegar à salvação, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Que Deus os abençoe.